o vídeo. E aí a diferença de um para o outro, todas as duas simulações são simulações dinâmicas. Só que a de corpo rígido, eu estou considerando que todos os corpos são indeformáveis. E aí, como eu tinha falado na aula de corpos rígidos, eu tenho um ganho enorme de malha, né? De esforço computacional. E aí a sequência, depois que eu faço a análise de corpo rígido, vejo quais são as forças que estão atuando na minha estrutura. E aí eu começo do zero uma análise transiente, tá? E aí sempre tendo cuidado. Sempre tendo cuidado, né, de tirar todas as conexões que ele já cria automaticamente, né? Então, na verdade, isso aqui é uma montagem, né? Eu fiz o desenho, fiz a montagem, e aí como ele pega essas faces, ele já transforma tudo isso automaticamente em contatos, tá? Só que aí eu deleto tudo e começo do zero, e aí eu começo a trabalhar com as conexões. Então, eu tenho os contatos, que aí eu quero simular atrito, enfim, essas coisas que a gente já analisou. E eu tenho aqui as juntas, tá? Que elas vão simular o movimento. E posso acoplar as duas, tá? Aqui, por exemplo, nessa simulação, eu fiz aquelas mesmas juntas que eu tinha feito na aula anterior de multicorpos. Eu repeti aqui exatamente cada um daqueles, tá? E fui fazendo as conexões entre eles, tá? Para eles fazerem o trabalho, né, de representar a física, né? Do contato aqui entre essas partes da minha simulação. Então eu fiz aqui a simulação. Então veja que aqui eu estou só indicando que ele vai transladar da mesma forma que a gente fez lá na parte de multicorpos, tá? A diferença agora é que nesse trabalho aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, um contato do tipo frictional, tá? E aí considerando, por exemplo, agora o movimento do sistema e levando em consideração um contato de atrito aqui nessa região, que aí obviamente quando eu considero o atrito, os esforços aqui são diferentes, tá? Aqui eu fiz aqui aquela parte de contatos, né, para ver se tinha algum problema, né? Tá tudo em branco, então ficou filé, tá? E aí eu rodei, né? Obviamente o que foi que eu fiz, né? Eu rodei primeira análise sem esse contato, tá? E depois eu rodei toda a análise transiente aí coloquei uma junta, tá? Para colocar aqui a rotação em RPM. E aí eu calculo agora, ó, os esforços na biela, tá? Então o que é que eu estou fazendo? Todos os outros corpos da minha análise eles estão como corpos rígidos. Por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui na minha árvore, então eu peguei aqui a polia e ela aqui, ó, o behavior dela é rígido, tá? Então, se eu quiser fazer uma avaliação estrutural dela aqui para ver as deformações, eu troco de rígido para flexível, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a biela e tornei flexível e apliquei o material. Então essa biela ficou um corpo flexível. Por isso que na hora que eu gero a malha, e aí também tornei, né, para poder simular a questão do atrito, né, eu tive que transformar o pistão e o cilindro também como corpos deformáveis, tá? Mas eu posso isolar um por um, eu posso simplesmente colocar todos esses dois corpos aqui, inicialmente como eu fiz, e torná-los corpos rígidos e fazer a avaliação só da biela, tá? Obviamente a malha aqui está extremamente grosseira, né? Porque eu não tenho quantidade de nós disponíveis para rodar, mas é só para vocês terem uma ideia. Então aqui eu consigo observar, por exemplo, como o meu equipamento ele se comporta, né, do ponto de vista do movimento e como essas tensões aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo
aumentar aqui. E como é que eu observo esses esforços, né? Então eu vejo aqui a variação da tensão ao longo do movimento da biela, tá? Então eu sei que eu tenho um ponto aqui de máxima tensão, tá? E eu sei que eu vou ter um posicionamento, né, ao longo da minha simulação onde ela vai ter o maior esforço, que a gente conhece, a gente sabe que como eu tenho um atrito aqui entre o pistão e o cilindro, eu vou ter um esforço maior na hora que eu tentar terminar o curso aqui do meu pistão. Então isso vai gerar esforços maiores. E aí por isso que é importante, porque aqui agora eu não estou só estudando a biela e aplicando cargas como posição do contorno. Eu estou pegando o resultado dos esforços aqui, que é aqui eu tenho os esforços das forças atuando nessa junta aqui. Então a gente vê que os carregamentos são cíclicos, tá? Então hora é positivo, hora é negativo e tem a magnitude disso aqui. E aí eu consigo avaliar qual é o pior posicionamento e os picos de tensão. Obviamente eu tenho um pico de tensão aqui, mas a malha está muito grosseira, né? Isso aqui está um resultado que precisa obviamente melhorar. Mas a ideia aqui era mostrar para vocês a aplicação, tá? De como pegar uma análise transiente, tornar os corpos rígidos e aí você economiza em malha, tá? Então essa é a ideia, tá? E obviamente para o setup da análise transiente, tá? Você vai aqui na análise 7 e você coloca os passos de tempo, tá? Aqui observe que eu estou aplicando um único step. E aí uma coisa que a gente tem que entender aqui no análise 7 é que o número de steps é que eu estou colocando um único tipo de carregamento. Então, por exemplo, eu poderia colocar no primeiro step uma rotação de 10 RPMs, criaria um outro step, como se eu estivesse aumentando essa rotação para 100 RPMs e vendo o comportamento da máquina a cada step, tá? Quando você trabalha aqui com esses steps aqui, substeps, na verdade ele vai pegar esse step aqui e subdividir em vários pedacinhos essa aplicação dessa carga, tá? E aqui eu só configurei um tempo inicial de 0,1 segundos para ele fazer esses incrementos, tá? E o máximo time step que ele vai considerar 0,3. Isso aqui você tem que calcular de acordo com sua física, tá? Porque você pode ter um fenômeno muito rápido, como é o caso de uma colisão de um carro, ou uma colisão do capacete do passageiro, enfim. Então você tem que ter ideia do passo de tempo que você precisa avaliar aqui a tua simulação transiente, tá? Então essa era o que eu queria mostrar aqui para vocês, a aplicação que a gente já tinha feito lá com o multibody, né? Só que agora eu pegando os meus componentes e mudando simplesmente o tipo de formato que o corpo vai ter. Você vai se comportar como um corpo rígido, então eu não crio malha, ou se eu vou trabalhar com um corpo flexível, onde eu vou aplicar material e vou ter tensões e deformações nele, tá bom? Então era basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês nessa parte aqui da análise transiente.